O Ocidente sempre prestou muita atenção na cultura dos árabes, e parte desse interesse vem do fato de que a cultura árabe ajudou o Ocidente a ter uma base para criar uma identidade própria. Porém, com o aparecimento do Islã, uma religião monoteísta que surgiu na Península Arábica, o Ocidente começou a enxergar o islamismo o seu oposto. Uma das portas que revelou o mundo árabe para o Ocidente foi um conto chamado As Mil e Uma Noites, que foi popularizado no Ocidente por volta do século XVIII. O conto tem origem árabe. Existe uma Idade Média que faz lembrar castelos, donzelas, igrejas católicas e suas visões de mundo. Porém, há outros tipos de Idade Média, como, por exemplo, a Idade Média Bizantina, que tinha um intenso comércio, a Idade Média Árabe-Islâmica, que foi neste período que o Islã surgiu em terras árabes. Os árabes. Eram chamados de árabes os povos que viviam nas regiões desérticas da Península Arábica. Haviam os árabes nômades, que eram os beduínos, que habitavam tendas e se deslocavam com dromedários, e também os árabes sedentários, que viviam na região banhada pelo Oceano Índico e pela parte sul do Mar Vermelho. O território ocupado pelos antigos árabes tem 3 fronteiras definidas: a oeste pelo Mar Vermelho, ao sul pelo Oceano Índico e a leste pelo Golfo Árabe. Os vendavais nos desertos arábicos forçavam os árabes a usarem panos para proteger o rosto ao contato direto com a areia. Entre os beduínos, era normal praticar a bigamia ou a poligamia, que é quando o homem tem 2 ou mais mulheres. A domesticação dos animais foi fundamental para o desenvolvimento dos povos, e além dos camelos e dromedários, eles utilizavam os cavalos, mas por conta do clima desértico, os camelos e os dromedários eram os preferidos. Na Península Arábica, o comércio teve estreito vínculo com a religiosidade. Eles aproveitavam que os santuários de culto se localizavam bem próximos às rotas comerciais e feiras. Os árabes davam mais importância ao homem livre que ao escravo, ao homem do que à mulher, e ao nobre do que ao humilde. Política e economia. Os saques e o comércio influenciaram o modelo de organização política dos árabes. O senhor da tribo era transformado em líder político e militar, mas como não havia uma regra que organizasse a sucessão de um líder, as brigas eram constantes. Eles tinham sua economia baseada nas pilhagens e no comércio. A agricultura era feita em pouca escala, sendo insuficiente para abastecer toda a população da região. Eram organizados em grupos e até o surgimento do Islã nunca atenderam a uma autoridade centralizada. Mas o Islã mudou completamente o mundo árabe, dividindo em 2, o de antes e o de depois. O islamismo nasceu entre 16 de julho e 23 de setembro de 622, mais precisamente entre as cidades de Meca e Medina. Mohammed, o Louvado, em árabe, nasceu em Meca, uma próspera cidade que, por conta dos seus santuários, atraía muitos fiéis. Com 12 anos, Mohammed começou as suas viagens. Em uma delas, entrou em contato com o judaísmo e o cristianismo, presentes no Oriente Médio. Por volta dos 40 anos, teve uma visão, onde o arcanjo Gabriel pedia para ele ler um pequeno texto. O islamismo tem 5 pilares, e esses são como se fossem os 10 mandamentos. Os fundamentos religiosos de Mohammed baseavam-se na crença em um único Deus, mas os árabes eram a maioria politeístas. Inicialmente, a oposição de Mohammed foi tolerante, mas, com o tempo, passou a ser agressiva e a punição imposta pelos comerciantes e sacerdotes foi banir Mohammed. Assim, em 622, Mohammed deixou a cidade de Meca, mas ele continuou suas pregações, arrebatando um número crescente de seguidores. Ele acreditava que o fiel deve se entregar totalmente à vontade divina, e que isso é o Islã. A ideia de entrega, de submissão. Ele pregou ainda que a morte de um fiel em defesa de Deus e do próprio profeta seria recompensada com o paraíso.
Ele morreu em 632 e o Islã passou a ser pregado no mundo todo. Os constantes deslocamentos dos árabes permitiram a eles que entrassem em contato com diversas culturas, tanto do Oriente como do Ocidente. No Oriente, conheceram instrumentos para observar os astros, aprenderam a usar um sistema numérico hindu e com os chineses conheceram a pólvora. No campo da medicina, se destacaram por práticas cirúrgicas e pelo uso da anestesia. Algumas palavras usadas hoje são de origem árabe, como por exemplo o álcool, o arroz e o azeite.